Muito bem, gente. Estamos começando mais um quadro Conte a Sua História aqui no programa Blitz 87 da Rádio Pirabiraba. Hoje eu estou aqui com a família Meyer, né, com o Reinaldo, nosso querido conhecido Toco, a qual eu vou chamar de Toco durante toda a entrevista, que é como é conhecido aqui na região de Pirabiraba, de forma especial aqui na Vila Dona Francisca, a Mônica, sua esposa, e a Giovana, né, a nossa atleta olímpica que está aqui também, que é filha da Mônica e do Toco. Eu começo perguntando para o Toco, né, Toco, para a gente contar um pouquinho da história sua, da Mônica, né? O Toco é natural daqui? Natural daqui. E desse lugar aqui mesmo? Dessa propriedade? Dessa propriedade mesmo. Aqui eu me criei, né? Olha só. Não. Essa propriedade era dos teus pais, essa região aqui? Era dos meus pais. Muito bem. Toco, você que é de sobrenome Meyer, né? Quem eram os pais do Toco? Meu pai era o Leonardo, conhecido como Kubitschek. Era um dos melhores mecânicos que tinha na região naquela época, né? Sim. Assim, Naquela época, quando, Toco? Que década, mais ou menos? Ele faleceu em 1980. Ele tinha 40 anos, então era de... 60, 70 que ele tinha a profissão aqui. Aí, e a minha mãe, Alice Bergman Meyer, né? Sim. Falecida, né, também. Sim. E sempre trabalhou aqui na... Certo. Toco, diferente do que a gente já contou de histórias aqui na região, a tua família, então, era uma das poucas que talvez não tinha como principal atividade a agricultura, então. Não. Então, Assim, não. era da mecânica, mecânica de carro mesmo. Isso, de caminhão pesado, né? Caminhão pesado. pesada. Muito bem. E naquela época que nós estamos falando, Toco, que você lembra, que você ainda era criança, né? Que você já viu o seu pai trabalhar na mecânica. Como que era a nossa Serra Dona Francisca aqui? O que você lembra dessa estrada aqui? Como que era? Precária. Né? Assim, precária a gente diz hoje, né? Seria, né? Sim. Na época ela tinha uma parte de paralelepípedo, uma parte de estrada de chão, né? Sim. E assim, ele era o mecânico que... os caminhões quebravam lá na serra, né? De vez em quando, né? Porque à madrugada ele estava de prontidão. Isso... Saía correndo e ia lá. Ia lá socorrendo. Então, a nossa rodovia aqui, ó, eu estudava aqui na Germano Lencha, né? Sim. É pertinho, eu ia de a pé, né? Às vezes me escondia debaixo da casa da minha tia, né? Sim. Pra não ir pra aula, né? E tudo isso, né? Mas bem tranquilo, assim, bem... Certo. Muito bem. E você aprendeu com o pai também, Toco? Como que foi? Não tinha vontade? Mecânica não seguia. Aí eu sou o que dou o lucro pro mecânico, né? Eu sou o motorista. Então, essa é... E qual foi o caminho que o Toco seguiu? Assim, De profissão. O que você tinha vontade de fazer? Qual foi a tua primeira atividade? Assim, ó, eu terminei meus estudos na 8ª série, né? Sim. Daí eu fui arrumar um emprego, porque daí na época a mãe estava separada do pai e tudo, nós morávamos no Costa Silva, né? Então eu tinha dificuldade, tava eu, meu mano, né? E minha irmã junto lá e a mãe. Vou ter que trabalhar com 16 anos, né? Tinha que trabalhar, né? Na época a gente poderia trabalhar registrado, né? Sim. Tranquilo, né? Sim. Criança podia trabalhar. Sim. Madrugada ia vender pastel lá na frente da Tecnofibra e tudo isso, né? E fui para partir pro cobrador de ônibus. Cobrador de ônibus. Aos 16 anos. Foi a primeira profissão do Toco? Registro na carteira. É. Aí fiquei lá na Transtusa lá 8 anos, né? Sim. Aí saí, vim trabalhar aqui no britador do motorista de caçamba. Sim. E que permanece até hoje na profissão. Hoje até... Sim. E como que foi que o Toco voltou para essa propriedade? Que era original dos pais, a mãe foi morar com vocês no Costa Silva, como que o Toco volta para cá? Toco volta para cá, assim, ó, daí eu vim trabalhar de cobrador aqui no Quiriri, né? Sim. Aí eu morava com a minha avó ali. E como nós tínhamos essa propriedade, estava parada, devagarzinho eu fui ajeitando, né? Sim. Ajeitando, derrubando aqui, limpando ali, né? Sim. Até que daí eu conheci a Dona Mônica. Certo. Né? Ali, daí eu já estava de motorista de ônibus. Sim. Com meus 21 anos eu era motorista de ônibus da Transtusa aqui na linha do Quiriri. Muito bem. Eu era um dos motoristas mais novos que a Transtusa tinha. Sim. E
Antes da gente falar da onde vocês se encontram, deixa eu perguntar também para Mônica, né, Mônica? Você também é natural daqui? Sim, desde que nasci aqui e até hoje. Aqui não, né? Mas ali perto do Rio da Prata. Muito bem. Quem são os pais da Mônica? Meu pai era o seu Adalberto Larsen e minha mãe era a Naeme Dunk Larsen. Muito bem. E o falecido senhor Adalberto, que é o pai era o pai da Mônica, foi uma das pessoas mais ativas aqui dessa região, que aliás eu tive o prazer de conhecer, né? Que leva inclusive hoje o nome da Unidade Básica de Saúde da família ali do Rio da Prata, né? O senhor Adalberto. E você teve irmãos, Mônica? Tenho mais 2 irmãos. Eu sou a caçula, A caçula. É o Lineu e? o Telmo. Então, eles moram. O Lineu eu sei que mora aqui. E o meu outro irmão mora lá no centro. Mora lá. Aham. Muito bem. O que você lembra da sua infância? O que a sua família produzia? Como que era o sustento da família, Mônica? Desde que eu me lembro, assim, bem antigamente, meu pai criava frangos, quando eu era bem pequena. Naquela propriedade que é do Lineu ali mesmo hoje? Nos fundos lá, meu avô morava do lado e meu pai criava frangos lá. Daí a gente matava, ajudava, porque era pequenininho, né? Aí Sim. depois ele virou vendedor comercial, né? Ele vendia produtos químicos. Sim. Daí ele parou com os frangos, né, que antigamente tinha, e daí só ficou vendedor. E você sempre estava ali ajudando os pais nessa atividade. Daí a gente trabalhava na roça, ajudando meu avô, sempre plantando, colhendo. E qual que era o cultivo do avô? O que eles produziam ali? A gente plantava batata, coisa para alimentação nossa, de dia a dia. Só para nós. Muito bem. Só para localizar o pessoal, quando a gente fala da propriedade aqui do Toco, nós estamos falando aqui da rua IP Amarelo, que fica bem de frente com a Sociedade Dona Francisca, nos fundos do Britador Ripner. No caso da Mônica, a propriedade da família Larsen fica quase em frente ali ao supermercado Clemente, aqui. Em frente ao Clemente ali, só para o pessoal se localizar, para quem não é daqui, né? Muito bem. E aí, como que cruza os caminhos da Mônica e do Reinaldo, nosso querido Toco? No mínimo foi na festa do colono. Não errou feio. Bem abençoado. Na igreja luterana, numa festa da igreja. Na igreja luterana, aqui da SC. Isso, do lado. Mas vocês já se conheciam? Não. Não? Se conheceram ali na festa? Primeiro olhar É? e tchum. Não, mas Toco, conta melhor essa história. Como que aconteceu isso? Ah, sim. Todo ano tem a festa da igreja, Sim, sim. né? Então, numa daquelas festas, isso foi em 90, 91. aí, do jovem, né? Sim. Solteiro, né? Sim. Aí tu olha uma loira lá de olhos verdes, azul, né? O que deu, né? Não deu, só deu coisas boas, né? Exatamente. Ali, ó, saiu a Giovana, Sem o olho azul, inclusive. sem o olho azul, olhos castanhos, saiu a... Sim. Ali que a gente se encontrou. E depois que vocês tiveram esse primeiro encontro, que foi amor à primeira vista, casaram logo em seguida, daí Toco? Não, demorou uns 4 anos. 4 anos. Até a gente construir a casa e... Construímos aqui. Mas tem um detalhe que a gente quer saber, porque veja só, né? Eu conheci o nosso saudoso Adalberto Larsen, né? Eu sei que não era uma pessoa, né, que aceitar um gerro tão fácil assim, né? Como que foi pro Reinaldo ir lá conversar com o seu Adalberto Larsen? E foi de boa. Na época eu trabalhava daí aqui no Britador do Ivne. E, assim, veículo eu nunca tinha, né? Quando eu era jovem. Sim. Né? O pagamento era para gastar, né? Sim. Mas veículo eu não tinha. O único veículo que eu tinha era bicicleta. Sim. Aí quando eu fui lá, pois ele fez uma valeta e eu caí de bicicleta dentro da valeta. Mas ele fez para você cair? Não. Com certeza. Aí, esse não negócio assim para ir lá para pedir, antigamente, assim, hoje bem pouco, né? Que os caras vêm assim e vêm pedir a mão da tua filha para namorar, né? Exatamente, não é difícil. Quando tu vê já tá dentro de casa e antigamente tinha que ir lá conversar, nego, senta aqui, aí envermelha e branqueia, né? E daí fica... Tá, e aí o Toco caiu na valeta e foi lá mesmo assim. Se levantou e foi lá. conversar, daí tinha que falar o que eu fui fazer lá. O que eu fui fazer lá? Eu quero namorar com a sua filha. Então,
né? Aí foi, tá, mas sabe que não é bem assim, né? Não, mas as intenções são boas. Eu trabalho e trabalho ali numa empresa idônea, que também é boa, aqui pertinho, moro ali, tudo. Então tá bom, pode ir. Olha só, e aí, com a bênção da família, depois de algum tempo casou. Sim, daí casamos. Em 95 nós casamos, né? E aí vem morar aqui. Nesse meio período, vocês já estavam preparando essa propriedade, como você contou antes ali, né? Aí a gente fez uma casinha pequenininha e fomos morando ali, né? Muito Nada bom como assim, ó, um casal começa e morar no seu cantinho, né, cara? Sim. Ah, tem alguns que têm o privilégio de morar com o sogro, né, ou com os pais, né? Mas, assim, o melhor Sim. é cada um no seu cantinho, né? Que tu sabe que a liberdade é outra, né? Verdade. Ô Toco, a gente também é difícil falar da Mônica e do Toco sem falar da Sociedade Rio da Prata, né? Porque vocês são bem ativos, participativos, né? Como que a Sociedade Rio da Prata entra na vida de vocês, assim? Como que chega essa ligação, inclusive até do Toco ser recentemente presidente da sociedade, né? Como que o Rio da Prata entra na vida de vocês? Quer começar por ela? Ah, fica à vontade. Eu acho que as raízes estão ali, né? Sim, é. Sim. Como começou? Eu nasci sabendo que meu pai já estava lá dentro da sociedade. Desde que eu nasci, ele estava lá dentro e cresci com ele lá dentro. Até nos últimos dias dele, ele estava lá dentro da sociedade. Sendo presidente, e alguma coisa ele sempre tinha. O presidente de tiro, ele sempre estava envolvido lá dentro. Sim. E aí foi natural, né? Depois, Daí o genro... Eu era adversário do Rio da Prata. Sim. Eu atirava, quando eu comecei a atirar, no Dona Francisca. Ah, tinha essa rivalidade, né? Tinha, antigamente tinha assim, né? Sim. Nos clubes, né? Ah, aqui é o Rio da Prata, Dona Francisca, Mildau, né? Sim. Mas eu comecei a atirar no Dona Francisca. Daí depois a gente se conheceu, aí sabe, a pressão, Sim. né? Ó, tá bom, então eu vou atirar pelo Rio da Prata. Pelo Rio da Prata. E foi lá. Daí a gente se conhecia, tá? Comecei. Sim. Vamos pelo Rio da Prata. E assim foi indo, e foi criando os vínculos lá e ficando. Eu entrei lá em 93, né? Uhum. Em 93 eu entrei de sócio no Rio da Prata, Sim. atirador, e daí tá até hoje. Sim. Até hoje, daí teve assim, né, vários momentos assim que fui diretor de tiro, né, e eu fui vice-presidente, daí agora ultimamente que encerrou ano passado, né, meu mandato de presidente, né. Sim. E assim, ó, eu vejo o Rio da Prata para mim, né, para minha família, tudo de bom, assim, né, a gente ajudou bastante a comunidade por intermédio do Rio da Prata, né, o Rio da Prata também ajudou a gente, né, na vida pessoal, né. Sim. Que assim, queira ou não queira, assim, a gente participa de tiro-alvo, mas o tiro-alvo ali é só família, né? Sim. Pode ver que tem ali as famílias lá com 3, 4 filhos, tudo criança pequena, que a Giovana começou lá, dentro já, né, da barriga da mãe, ainda já estava atirando, né? Sim. Então, aos 9 anos, ela já poderia treinar, então a gente colocou ela lá na caixinha de coquinha e Sim. para dar altura. A Giovana é a primeira filha, a única filha, Toco? A primeira é a única. Tivemos outras, né? Outra, né? Mas daí... Eu perdi com 8 meses. Daí não deu certo, né? Mas... Sim. E a Giovana... Sim, agora a atenção só ficou pra mim, né? Sim. E a Giovana tá com quantos anos? 22. 22, muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho da Giovana, né? Porque a Giovana agora é o nosso orgulho aqui de Pirabiraba, porque é uma atleta olímpica, né, Giovana? O pai já contou um pouquinho do início, né, dessa história, né? 9 anos, estava lá atirando, e desde essa idade que você lembra, talvez, né? Eu não sei se você tem memórias ainda desse período, né? Você sentia que aquilo ali era realmente o que você queria fazer? Você gostava realmente? Ficava esperando o dia para ir para o Rio da Prata? Como que era essa tua infância no tiro lá? Ali o Rio da Prata sempre foi muito da família, né? Como eles estavam falando. Então, desde muito pequenininha eu ia lá, eu ficava brincando com as amiguinhas que eu fazia lá. E, assim, não era nada demais também pra mim. Eu tava indo ali, eu tava acompanhando eles, assim. E quando eu comecei a atirar,
Eu comecei a tirar com 9, né, mais ou menos. Mas quando eu comecei a competir mesmo foi com uns 11. Eu não lembro muito bem, assim, se eu era super animada de ir lá tirar ou não. Mas era algo muito normal. Toda terça-feira a gente ia lá treinar, às vezes nas quintas a gente ia competir. E assim foi indo, até que realmente me convidaram para participar da Olímpica. Na época, nem sabia que existia o tiro olímpico, né? Pra mim era só o seta. E a gente foi algo super novo, assim, pra mim. Mas continuou sendo a mesma coisa do seta, assim, algo, né, que meus pais sempre me levavam ali pra treinar. Mas eu nunca tinha muita... De querer, assim, ir muito longe, assim, né? Sim. Não que eu não quisesse, lógico que a gente, quando às vezes começa, a gente sempre vê, né, a gente fazendo as coisas. Mas não que eu tava ali treinando por conta disso, né? Eu treinava porque eu gostava. Era algo novo pra mim, né? Tava indo bem. E aí começou desse jeito, assim. Que legal. Ô, Giovana, qual que é a idade ali, ou qual foi a virada de chave nessa tua vida que você percebeu que você queria realmente seguir isso? Né? Porque assim, às vezes parece que foi tudo muito natural, né? Assim, de repente você se viu treinando, começou a se aperfeiçoar, de repente começou a vir competição e você começou a entrar naquele ritmo. Mas teve algum momento da sua vida que você tomou essa decisão, falou o seguinte, não, eu vou ser uma atleta profissional? Como você disse, foi algo muito natural, né? Então, assim, a virada foi mais ou menos há uns 2 anos atrás, né? Final de 2022, foi recente. Eu até ali, eu tava levando, né? No início eu treinava 2 vezes na semana, ou 3. É muito pouco pra atleta, tipo, profissional. Mas eu tava evoluindo muito, assim. Todo mundo ficou meio espantado, assim, porque eu evoluí em 1 ano, eu já fui campeã brasileira júnior. Então, foi muito rápido, assim, a minha evolução. Mas os meus pais também sempre me ajudaram muito naquele início, assim, também. E eu tive muita gente que me ajudou, porque no início é bem caro, né, pra gente começar no esporte. E aí a gente teve muita gente que ajudou, isso também foi bom porque ajudou nessa evolução rápida, assim. Mas eu continuei treinando, aí quando eu vi necessidade de uma psicóloga, a gente foi atrás da psicóloga. Aí eu comecei a sentir dor no joelho e eu fui atrás do fisioterapeuta. Aí o fisioterapeuta começou a me ajudar com a preparação física também. Aí daqui a pouco surgiu o meu personal hoje, que é junto com o meu fisioterapeuta. Ali eu já tinha 3, né? Aí depois eu fui atrás de uma nutricionista. Aí quando a gente viu, eu já tinha a equipe toda completa me ajudando. Sim. E continua sendo algo natural, inclusive as viagens, assim, pra fora. Então, eu comecei a viajar com 15, né? 15 anos. A minha primeira viagem internacional foi pra Alemanha, com 15 anos. E acho que até na época eu tinha 14. Naquele ano que eu fiz 15, assim. Olha, eu era muito nova. E aí eu comecei, tipo, nessas viagenzinhas, assim, sem compromisso. A confederação me levava não porque eu era boa, mas porque eu tinha um futuro. Então eles já me levavam pra ir acostumando. E já que a gente tá aqui com os meus pais, né? Foi muito importante, assim, a ação deles lá. Porque eu tinha 14 anos. E imagina, eu não entendia nada, né? Eu tinha que levar um tanto de dinheiro, o dinheiro tinha que durar até o final da viagem. E aí eles sempre me ajudavam muito nisso, assim, sabe? Tipo, como é que tu faz? Como é que eu faço agora? E eles me ajudavam muito nisso e eles também me apoiaram muito, assim, que é algo muito importante, porque eu era muito nova, né? Imagina, eu tava sozinha, eu nunca tinha viajado, nem acho que pra fora com família, assim, sozinha, sabe? E do nada eu tava lá do outro lado do mundo, mas eles sempre me apoiaram muito. E inclusive teve várias vezes que eu quis parar de atirar e o pai e a mãe sempre me forçaram a continuar, assim, né? Porque era muito assim, ela estudava aqui no Francisco, aí fazia curso no Senai e tinha que treinar ainda pra, né? À noite, então eu treinava de ficou umas 7... muita pressão para uma criança, né? 14 anos é uma criança ainda, 15 anos. Sim. Aí a gente teve que conversar assim, ó, vai acabar o terceirão, já vai aliviar. Mais 1 ano termina o Senai, já vai aliviar também, né?
Sim. E assim foi. E aí evoluiu. Ô, Giovana, você falou de várias competições. Qual foi a competição assim que realmente fez você brilhar o olho, que você percebeu que você estava no caminho certo? Né? Você participou de várias, mas deve ter tido uma assim realmente que foi especial para você, que você falou, não, tô no caminho, é esse o caminho que eu vou seguir. Foi em 2022. Foi aquele momento, assim, eu queria... Na verdade, em 2022 eu quis desistir, né? Parar de tudo, porque é difícil um atleta... Assim, a gente é o que mais tem fé, né? Porque a gente tá ali todo dia treinando, mas a gente nunca sabe onde que a gente vai parar. Então pode ser que dê bem, pode ser que não. E aí foi uma época, assim, que eu tava na faculdade e eu não tava indo bem na faculdade. E eu também não tava indo bem no tiro. Então eu ficava naquela assim, pô, mas eu não tô fazendo nada direito, sabe? E aí eu quis parar. Aí eu conversei com o pai me chamou de doida. E... Não era pressão. Mas é que realmente eu tava numa fase boa, assim, né? Querendo ou não, eu falei que não tava indo bem, mas eu ainda continuava sendo a melhor brasileira tirando. Mas eu tava pensando no meu futuro como profissional, né? E aí... E a faculdade era do quê, Giovana? Fisioterapia. E aí a gente... eu fui para um campeonato, era bem final do ano, assim, eu tinha 2 campeonatos muito importantes, que era um sul-americano e um campeonato americano, igual esse agora que eu ganhei a minha vaga para a Olimpíada. E nesse campeonato que valia vaga para a Olimpíada, eu fiquei em 5º lugar. Eu lembro de ter chego no dia seguinte, tomando banho, assim, e falei assim, caraca, eu fiquei em 5º lugar. Quem ganhou a vaga, tipo, tava há pouco na minha frente, assim, né? E assim, eu não tava treinando muito bem. Eu sabia que tinha ainda como treinar mais, sabe? E aí eu falei assim, não, eu acho que dá certo. Acho que se eu treinar um pouco mais eu consigo. Sim. Aí eu cheguei em casa, eu conversei com eles, aí eu conversei com todos aqueles profissionais, né, junto comigo, e expliquei, falei assim, ó, eu acho que tem chance de eu ir pra Olimpíada e eu acho que a gente dá pra tentar, assim. Aí todos eles abraçaram, tipo, a causa, assim, né? E aí todos eles começaram a trabalhar em cima disso. Inclusive, quando eu sempre ficava meio desanimada, eles que estão, tipo, todo dia comigo, inclusive meus pais também, aí sempre davam aquela puxadinha, assim, sabe? De, não, vamos lá, vai, continua. Que vai dar certo. E aí... Mas foi meio difícil, assim, Sim. mas... Até ali 2022, pra mim, era sempre algo que tava dando certo, que eu já era minha profissão, né? Eu já era atleta, mas não que eu me via indo pra Olimpíada, assim, sabe? Eu queria também, mas às vezes era Sim. algo, tipo, muito distante. Sim. Não? Ô, Giovana, e esse campeonato lá na Argentina, foi na Argentina, né? Que você conquistou a vaga. Você era a última oportunidade de conseguir a vaga para as Olimpíadas? Era a última? Não, tinha mais uma aqui no Rio de Janeiro. Assim, é porque dentro do tiro a gente é diferente, né? Tem alguns esportes que são por índice. Então, atingiu o índice, ganha a vaga e vai, né? Ou o Brasil já tem tantas vagas e os melhores atletas vão. No tiro, não. Então, a gente tem campeonatos específicos. Então, a gente teve um campeonato americano que foi em 2022. Teve o Pan-Americano. E agora teve esse da Argentina. Eram campeonatos dentro da América. Então, tipo, pra mim, eram os mais fáceis. Porque não era mundial, né? Mundial tem muitas na minha frente. E aí, depois, logo da Argentina, também teve uma no Rio, que foi o que a mãe comentou. Mas aí era mundial. Sim. Mas todas essas... Eu tinha, no caso, 3 oportunidades dentro da América e uma mundial, né? Que legal. E lá a gente percebeu, inclusive o Toco mandou para mim o vídeo, a gente até apresentou lá na câmara o vídeo do momento do tiro, né? Que foi naquele momento que você atira, Giovana, para quem não é do tiro, para quem não está habituado, no momento que você atirou, você sabia, você já tinha noção naquele momento ali de que você tinha conquistado a vaga? Já, porque eles anunciaram. Assim... durante a competição tinha algumas meninas que já tinham vaga para a Olimpíada. Então, mesmo se elas ganhassem, a vaga passava para a próxima, que foi o que aconteceu comigo. Então, quando tinha 4 meninas ainda, a quarta não tinha vaga, a terceira tinha vaga, aí tinha eu em segundo e tinha a primeira que também já tinha vaga.
No momento que saiu a quarta, eles anunciaram que eu já tinha ganho a vaga. Sim. Então, naquele momento... E eu ainda tinha que dar 2 tiros pra terminar a prova, né? Dava mais um tiro, saía terceiro, mais um, dava primeiro e segundo. Então, assim, foi difícil controlar, porque na hora eu já faltava ainda terminar a prova e eu já sabia que eu tinha ganho a vaga. Sim. E... foi bem... E vocês estavam acompanhando, Toco? emocionante. Foi transmitido? Como que foi essa prova? Era transmitido. Eu não acompanhei, porque eu estava trabalhando, né? Sim. Aí assim, eu só via a pontuação que já passou, né? Sim. Sim, a gente conseguia ver. É isso a gente conseguia ver, né? Sim. Mas no meu emprego. Mas vocês ficaram sabendo que ela tinha conquistado a vaga por ela ou pelas notícias que Pelas notícias ali já, né? Sim. A gente estava acompanhando a pontuação que ela ia fazendo. Daí, de repente, parou a pontuação, ninguém dava mais tiro. Se acabou, então ela ficou em segundo, então ela ganhou. Será? Daqui a pouco ela já ligou chorando, então é verdade. Aí ela deu a notícia oficial. Aham. Né? Mas assim, sempre os campeonatos de tiro tem um site que consegue assistir, acompanhar. né? Sim. Acompanhar. Às vezes não é ao vivo, mas é ponto a ponto, né? Sim. Então a gente sempre está ali. Acompanhando. Que legal. Legal, que legal. Giovana, a gente deseja aí muita sorte para você lá, né? Que você consiga aí fazer uma grande prova. Eu já falei isso em outras oportunidades. Eu acho que, assim, que a sua medalha já veio, né? O fato de você ir para lá já é o teu troféu, já é a tua medalha. Agora tem que ir para lá para aproveitar, para viver esse momento, que é um momento histórico. Só de você poder participar. A gente sabe que hoje você ser um atleta profissional é extremamente difícil, independente do esporte, porque a competitividade é muito alta, a preparação é muito alta, é muito difícil. Então quem consegue uma vaga já tem que se sentir como um medalhista olímpico, né? E dependendo do que acontecer, a Giovana já é o nosso orgulho, o orgulho de Piraberaba, o orgulho da Mônica, do Toco, já está na história do Brasil, está na história de Piraberaba, mas que você possa brilhar ainda mais é o que a gente deseja, tá bom, Giovana? Muito obrigada. Tá bom. Toco, Mônica, obrigado por estar nos recebendo hoje aqui. Obrigado Obrigada pela a vocês. oportunidade aí que a rádio faz isso com todo o povo aqui, né? Sim. Mostra um pouquinho de cada um, né? É isso daí. É bem bom. Parabéns para vocês. Obrigado. Muito bem, gente. Esse foi o quadro Conte a Sua História de hoje. Nós voltamos em uma próxima oportunidade contando uma outra história.